Se um sistema, né, ele é composto por mais de uma substância, quantas fases eu tenho, né? Então, o que nós podemos observar aqui, né? Sempre que eu tiver, por exemplo, uma variação de composição química, né? Cada composição química que eu tiver no meu sistema vai gerar uma fase, né? Então, um exemplo disso é o granito, né? Então, nós temos uma pedra de granito. O que a gente observa? Inclusive visualmente, né? Ele tem várias regiões que tem uma cor diferente. Cada cor dessa indica, né, um tipo de rocha que forma esse granito. Então, nós temos, por exemplo, né, um cristal. Algumas partes do granito é formado de cristais de quartzo, né, que é uma sílica. Outras são formadas de feldespato e outras partes são formadas de mica preta. Então, nós dizemos, se a gente pudesse analisar, né, o granito somente por essa questão dos tipos, né, de substâncias que ele tem, ou seja, da sua composição química, nós diríamos que ele tem 3 fases, né, dentro de um próprio bloco de granito. Então, aqui vamos supor, tá? Nós teríamos um outro exemplo onde nós temos substâncias que são compostos químicos diferentes. Então, imagine que esse copo ele está fechado e o que eu gostaria de analisar é essa parte de dentro. Nós temos a areia, né, como um tipo de substância, digamos assim, uma água, óleo e o ar, né? Se eu observar aqui macroscopicamente, eu digo então que eu tenho 4 fases distintas, né? Porque eu tenho 4 substâncias. Se eu fosse um pouquinho mais além e analisasse, por exemplo, os grãos ainda de areia, eu obviamente teria mais fases, né? Um outro exemplo, então, referente a isso, poderia ser a questão aqui daquele copo de água com sal, né? Então, nós dizemos que nós temos 2 fases, por quê? Porque a gente observa, vamos supor que aqui em cima nós teríamos água líquida e sal, mas se vocês forem ver o depósito de sal, também tem água e sal, né? Então, por que a gente diz que embora, né, por exemplo, essas 2 fases aqui, elas têm os mesmos componentes, né? Os dois são água e sal. Por que a gente trata como 2 fases distintas? Porque, na verdade, a concentração, ou seja, a quantidade dos componentes em cada uma dessas regiões é diferente. Então, por exemplo, nessa aqui nós vamos ter, obviamente, muita água, né, e pouco sal. E aqui nós temos o depósito de sal, né, uma grande quantidade de sal e pouca água. Então, isso faz com que cada uma dessas regiões tenham características físicas e químicas diferentes. Então, a gente afirma que nós temos 2 fases. Aí, aquele outro ponto, né? Será que somente observando, então, um sistema, né? Só por análise visual, eu já consigo concluir que quantas fases ele teria, né? Será que teria uma fase ou não? Então, não é tão simples quanto parece, né? Então, eu dou um exemplo para vocês justamente dos metais. Então, digamos que vocês têm algumas barras ali, né, de aço, tá? E só por análise visual a gente poderia dizer que eu tenho somente uma fase, somente um tipo de componente. Mas quando a gente faz, na verdade, né, uma análise um pouco mais microscópica, né, nós vamos ver nesse aço que ele é formado de várias fases, né? Então, aqui nós temos um exemplo. Podemos ter algumas fases, né, onde eu tenho uma solução sólida do ferro e carbono, entre ferro e carbono, né, que seria no caso lá as fases ferrita, como eu comentei com vocês, né, onde eu tenho uma baixa concentração de carbono. Eu poderia também ter regiões onde eu tenho uma alta concentração de carbono, né, porque dependendo da temperatura que foi feito esse aço, digamos assim, né, e a quantidade de carbono que eu inseri quando eu fiz a liga, né, nem todo o carbono ele é solubilizado dentro da estrutura ali cristalina do meu ferro. Então, eu vou ter algumas regiões onde eu tenho, né, um composto com uma maior concentração de carbono. Nesse caso, aqui eu tenho uma fase, né, que são aquelas que têm as propriedades semelhantes entre si, as fases ferrita,
E nessas regiões mais escuras, eu tenho uma outra fase que eu chamo de perlita, tá? Dentro ainda desse tipo de perlita, né, se nós observássemos mais internamente, digamos, nessa perlita, eu ainda poderia observar mais fases dentro da própria perlita, tá? Então, lá dentro da perlita, ela ainda é formada, geralmente, aí por outras duas fases, tá? Então, vejam como não é uma coisa tão simples assim. Outro exemplo que nós damos dessa questão da análise visual são o que a gente chama de suspensões coloidais, né? Ou seja, os coloides. Então, vai existir algumas substâncias líquidas, né? Por exemplo, que nós visualmente, né? Elas aparentam ser uma única fase, tá? Mas, na verdade, se nós observássemos um pouquinho mais, seria visto que ela é composta de mais do que uma fase, porque essa segunda fase, ela está, por exemplo, na forma de gotículas muito pequenas, ou partículas muito pequenas, né? De um tamanho inferior a 1 micrômetro. Então, vejam que é um tamanho muito pequeno mesmo, né? Então, um exemplo disso seria aquele exemplo clássico do leite, né? Quando nós observamos o copo aqui, parece que está tudo perfeitamente homogêneo, né? Todas as moléculas ali que contém esse leite. Agora, se nós olharmos um pouquinho mais a fundo, o que a gente observa? Que nós temos, na verdade, uma fase aquosa, onde grande parte das moléculas elas estão ali solubilizadas de fato, né? Mas a gente vai observar pequenas gotículas, né, de óleo. E no caso, essa gordura ali que tem do leite, ela não vai estar perfeitamente solubilizada, digamos assim, na água, né? Ela realmente, essas gotículas, elas vão estar formando uma segunda fase nessa substância, tá? Então, por esse motivo, nós dizemos que, no caso do leite, né, sendo ele uma suspensão ali coloidal, ele é uma mistura heterogênea, né, e não uma mistura homogênea. Por quê? Porque, na verdade, ele é composto por duas fases, uma fase aquosa e uma fase lipídica ali, né, ou de gordura. Outro ponto que nós temos que avaliar, então, quando nós fazemos essas definições de fase, né, seria a questão da estrutura cristalina. Isso a gente vai falar muito de novo lá na disciplina de Ciência dos Materiais, né? Então, o que significa isso? Os sólidos, né, eles podem ser cristalinos, como a gente diz, ou amorfos, né? Ou ambos. O que significa? Quando nós temos uma estrutura cristalina, né, é quando os átomos ali, né, desse sólido ou as moléculas, elas vão se distribuir de uma forma regular, tá? E um sistema amorfo é quando não vai ter ordem nenhuma para a organização dessas moléculas, né? Esses dois tipos de organização ali das moléculas, elas dão características diferentes a esse sólido. Então, a partir do momento que eu mudei alguma característica, tanto física quanto química, eu mudei uma fase, tá? Então, um exemplo que eu trago aqui para vocês, digamos, né, é a vitrocerâmica. Então, as chapas, aquelas de fogão agora, né, daqueles fogões elétricos que nós temos, né, não sei se vocês já viram, elas são formadas por esse material que é de vitrocerâmica. Quando você olha essa vitrocerâmica, parece também, né, que ela tem somente uma fase, tá? Realmente essa vitrocerâmica, ela é feita principalmente, né, de sílica, é um óxido de silício, tá? Mas a gente pode considerar ela, né, como tendo mais do que uma fase se nós analisarmos ela, né, por uma forma um pouquinho mais microscópica. Então, o que nós iríamos observar? Essa vitrocerâmica, ela tem características, né, tanto cristalinas, que é uma característica de uma cerâmica. Então, esse óxido de silício, ele estaria organizado de uma forma bastante regular, mas algumas regiões também desse material, eles estão dispostos de uma forma amorfa, né, que são as características dos vidros. Então, vejam, no mesmo material, se eu analiso ele, né, de uma forma um pouquinho mais microscópica, eu iria observar que ele tem regiões onde uma mesma substância, que é o óxido de silício,
tem, né, os seus átomos organizados de uma forma diferente, e isso faz com que eu tenha propriedades totalmente diferentes para cada uma dessas regiões. Então, nesse caso, eu poderia considerar a vitrocerâmica como tendo duas fases. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona esse conceito de fase. Qualquer dúvida, vocês colocam para mim lá no fórum, né? E nós vemos na nossa próxima aula, que é a aula 4, a respeito de transformações físicas e químicas. Até lá!